Orçamento empresarial. Conceito. O orçamento tradicional é um sistema de planejamento global com um conjunto de planos e políticas que, formalmente estabelecidos e expressos em resultados financeiros, permitem à alta administração conhecer, a priori, os resultados operacionais da empresa e, em seguida, executar os conhecimentos necessários para que esses resultados sejam alcançados e os possíveis desvios sejam analisados, avaliados e corrigidos. Em outras palavras, o orçamento empresarial capacita que a empresa possa visualizar antecipadamente as atividades que deverão ser desenvolvidas no período projetado, bem como o caminho que será percorrido pela mesma. Principais características. A. Projeção para o futuro. A preparação do orçamento determinará as novas condições do trabalho, como as estimativas das vendas, dos custos de aquisição de matéria-primas, das contratações da mão de obra, dos demais custos indiretos de fabricação e das despesas operacionais da empresa. Desta forma, a projeção para o futuro deverá especificar o quanto e quando as atividades deverão concretizar-se, considerando, em parte, o presente para projetar o futuro. B. Flexibilidade na aplicação. O orçamento, como instrumento de planejamento financeiro, deverá ser rapidamente adaptado às novas condições de trabalho e de mercado da empresa. Não poderá ser visto como peça estática e imutável no tempo, pois mudanças ocorrerão na economia com certeza e, por sua vez, irão exigir ágeis adequações em relação ao que foi estabelecido no plano inicial. C. Participação direta dos responsáveis. A técnica orçamental não é de competência exclusiva da cúpula diretiva, mas, ao contrário, será de todos os níveis da empresa, ou seja, todos deverão participar do processo e comprometer-se em alcançar as metas fixadas no plano geral de operações, pois somente assim o orçamento será uniforme, lógico e realista. D. Global. No sentido de abarcar todas as unidades e atividades operacionais da empresa no período considerado. E. Prático. A elaboração do orçamento deverá ser em tempo hábil para que sua execução possa ocorrer no momento certo. F. Critérios uniformes. Para elaborar-se o orçamento na empresa, princípios e padrões terão que ser definidos, previamente, permitindo assim realizar-se a avaliação do mesmo. G. Quantificação. O orçamento deverá ser expresso em valores físicos e monetários. H. Economicidade. Deverá revelar em termos econômicos o que se terá de fazer e o que se pretende fazer na empresa no período orçamentário. Vantagens. Os orçamentos fornecem um meio de transmitir os planos da administração a toda a organização. Os orçamentos forçam os gerentes a pensar no futuro e planejá-lo. Na falta da necessidade de fazer orçamento, vários administradores gastarão seu tempo cuidando das situações do dia a dia. O processo orçamentário proporciona um meio de alocação dos recursos às partes da organização em que eles podem ser empregados de maneira mais eficaz. O processo orçamentário pode revelar potenciais gargalos antes que eles ocorram. Os orçamentos coordenam as atividades de toda a organização, por meio da integração dos planos de diversas partes. A elaboração do orçamento ajuda a assegurar que todos na organização estão trabalhando na mesma direção. Os orçamentos definem as metas e objetivos que podem ser de níveis de referência para a subsequente avaliação de desempenho. Desvantagens. O processo orçamentário começa pelo menos 4 meses antes do início do ano fiscal, ou seja, é demorado e com ênfase em curto prazo, geralmente 1 ano. Apesar da capacidade de possantes computadores de trabalhar os números, o processo orçamentário continua sendo arrastado e oneroso, absorvendo até 30% do tempo da gerência. Num sistema de processo orçamentário tradicional,
Metas de custo inflexíveis podem ter o efeito de limitar o volume de negócios assumido por uma unidade. O orçamento vislumbra uma linha de chegada fixa no fim do ano fiscal, quando os lucros, custos e outros elementos são medidos em relação às metas do orçamento àquela altura ultrapassadas. Orçamentos e mesmo atualizações de orçamentos convencionais envolvem recompilações detalhadas de dados e exigem vários escalões de aprovação. O uso do orçamento em casos extremos, no intuito de alcançar um melhor desempenho, pode levar ao lapso da ética corporativa. O orçamento desautoriza a linha de frente, desencoraja a partilha de informações e retarda a resposta à evolução do mercado até que seja tarde demais. Considerações importantes. O sistema orçamentário da empresa utiliza a técnica de projeções para gerar as informações necessárias na peça orçamentária, para orientar a direção da empresa no processo de tomada de decisão. É através dessa importante ferramenta que os gestores poderão visualizar as medidas que deverão ser executadas, bem como as expectativas a respeito do futuro da empresa. As decisões importantes, quando embasadas no planejamento e nos controles financeiros, têm grande possibilidade de serem eficazes e de alcançarem êxito na empresa.